Olá! Hoje a gente vai abrir a caixa preta do computador para desvendar um dos grandes segredos dele. Como é que ele consegue ser tão rápido? A resposta, olha, está num componente fundamental, a memória. Sem ela, o processador, que é o cérebro da máquina, estaria completamente perdido, sem saber o que fazer ou onde guardar as informações. Bora descobrir como essa orquestra digital funciona em perfeita harmonia. Parece mágica, né? A gente clica em alguma coisa e pronto, a resposta é instantânea. Mas o que acontece nesse milissegundo? Como é que o computador sabe exatamente qual informação buscar num universo gigantesco de dados? A resposta para essa velocidade toda está num segredo de organização, que a gente vai revelar agora. E a solução é uma estrutura genial chamada de pirâmide da memória. É isso mesmo, pensem numa pirâmide. Cada andar tem uma função, uma velocidade e um custo diferente. É essa hierarquia que permite que o computador seja ao mesmo tempo super rápido e capaz de guardar uma quantidade enorme de arquivos. E a regra aqui é bem fácil de entender. Lá no topo da pirâmide, a gente tem a memória VIP, super rápida, mas também super cara e com pouco espaço. Conforme a gente vai descendo para a base, a velocidade diminui. Só que o preço também. Ufa! E o espaço de armazenamento fica gigantesco. A lógica é simples. Quanto mais perto do processador, mais rápida e mais exclusiva é a memória. Então, vamos começar nossa escalada pelo topo. É aqui que a mágica da velocidade realmente acontece. Esse é o território dos componentes que trabalham assim coladinhos com o processador, garantindo que tudo aconteça num piscar de olhos. No pico absoluto da pirâmide, a gente encontra os registradores. Pensa neles como a memória pessoal do processador, sabe? Tão exclusivos que eles ficam dentro do próprio chip. A capacidade deles é minúscula, guardando só os dados que estão sendo usados naquele exato instante. É velocidade pura. Logo abaixo, temos a memória cache. A cache é tipo um atalho muito esperto. Em vez de o processador ter que buscar informações lá longe na memória principal, ele primeiro dá uma olhadinha na cache. Ela ainda se divide em níveis como L1, L2, L3. Cada nível é um pouquinho maior e mais lento que o anterior, mas todos são incrivelmente mais rápidos que a memória principal. E aqui está a genialidade da cache. Ela funciona com base numa aposta muito inteligente, o tal princípio da localidade. O sistema basicamente prevê o seguinte: se um dado foi usado agora, ele ou os dados que estão perto dele muito provavelmente vão ser necessários de novo em breve. E o mais incrível? Essa aposta quase sempre dá certo, o que economiza um tempo valiosíssimo. Ok, descendo mais um nível, a gente chega no meio da pirâmide. É aqui que encontramos a memória principal. Uma boa analogia é pensar nela como a mesa de trabalho do computador. É nessa mesa que todos os programas e arquivos que estão abertos vivem enquanto a gente está usando eles. E essa mesa de trabalho se divide em duas partes principais. A mais famosa é a RAM. Ela é volátil, ou seja, se a energia acabar, puf, tudo que está nela some. Já a ROM é uma memória permanente, só de leitura. Ela guarda aquelas instruções vitais de fábrica, como a BIOS, que é basicamente o manual que ensina o computador a acordar toda vez que a gente aperta o botão de ligar. Entender isso é um daqueles momentos que tudo faz sentido, né? Se está gostando de desvendar esses mistérios, aproveita o embalo e já se inscreve aí no canal. E claro, deixa um like para a gente saber que este conteúdo está sendo útil. Agora sim, chegamos na base da nossa pirâmide. Aqui, a velocidade não é a prioridade número 1, e sim o espaço. Então, bem-vindos ao grande armazém do computador. É aqui que todos os nossos arquivos, fotos, jogos e o próprio sistema operacional ficam guardados para sempre, ou pelo menos até a gente decidir apagar. E nesse armazém, a gente tem dois tipos principais de armazenamento. O HD, ou disco rígido, é o mais antigo. Ele usa discos magnéticos que ficam girando, é por isso que às vezes dá para ouvir um barulhinho. Já o SSD é a tecnologia moderna, totalmente eletrônico, usa memória flash. Na prática, isso quer dizer que um computador com SSD liga e abre programas muito mais rápido mesmo. Mas e se a nossa mesa de trabalho, a memória RAM, fica lotada de coisas? O que acontece quando a gente abre abas demais no navegador? Bom, para esses momentos de aperto, o sistema operacional tem um truque genial na manga. Um plano B para evitar que o computador simplesmente desista e trave. É exatamente essa situação. Dezenas de abas abertas, um jogo pesado rodando, um editor de vídeo, a memória RAM começa a pedir socorro. E aí, como é que o computador lida com isso sem travar tudo? A resposta é uma solução de emergência muito esperta, a chamada memória virtual. E olha só que ideia inteligente.
O sistema operacional pega um pedacinho do armazenamento lá da base da pirâmide, do HD ou do SSD, e meio que disfarça ele de memória RAM. É como se a gente pegasse um banquinho emprestado quando a mesa de trabalho fica pequena demais. Não é a solução ideal em termos de velocidade, claro, mas impede que tudo pare de funcionar. E existem basicamente duas formas de fazer essa mágica acontecer. O swapping é o método mais antigo. Seria como mover um livro inteiro da sua mesa para a estante. Já a paginação, que é muito mais eficiente, é como mover apenas o capítulo do livro que você não está lendo agora. É bem mais inteligente porque libera espaço sem atrapalhar tanto o que você está fazendo no momento. No fim das contas, o que faz um computador ser rápido não é um único componente, mas sim uma orquestra perfeitamente afinada. Dos rapidíssimos registradores ao gigantesco SSD, cada tipo de memória tem seu papel fundamental. É o equilíbrio perfeito entre velocidade, capacidade e custo que cria essa sinfonia de performance que a gente usa todos os dias. Isso tudo mostra a incrível complexidade que existe por trás de um simples clique do mouse. Da próxima vez que um programa abrir de forma instantânea, vale a pena lembrar da jornada silenciosa que essa informação fez, subindo e descendo por toda a pirâmide da memória. Cada clique é uma verdadeira viagem. Já tinham parado para pensar nisso? Se curtiram essa jornada, não esqueçam de se inscrever e deixar o like para mais análises como esta. Até a próxima!